Olá, eu sou Rodrigo Sibi Vieira, autor do livro A Escada do Guerreiro. Venho fazendo a leitura comentada desse livro e hoje o degrau a ser lido é Resultados. Aquilo que se faz com o intuito de resolver alguma coisa, o efeito de uma ação e a finalização de um problema pode ser considerado um resultado. Isaac Newton explorou bem esse conceito em sua terceira lei. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O karateca começa a enxergar o seu próprio resultado quando percebe que ele consegue fazer e acreditar que pode ir além de seus limites dentro do dojo. Pode superar. No Kihon, com a movimentação, os ataques e defesas e os chutes. No Kata, com a sequência que caracteriza a luta simulada com o adversário imaginário. E no Kumite, no combate, onde consegue externar seu próprio guerreiro na luta, aplicando os golpes e vendo sua efetividade. Então, para toda ação, ou seja, para todo treino que o karateca participa, aprende e aprimora as movimentações, golpes e defesas, há uma reação, um resultado. Abre aspas. O objetivo final do karatê não está em vitória ou derrota, mas na perfeição do caráter de seus participantes. Fecha aspas. Sensei Funakoshi. E os resultados vão se apresentando a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, na progressão das movimentações, do senso corporal em uma busca constante de autoconhecimento, premiados com o exame de faixa, com a próxima graduação. A médio prazo é a faixa preta, para aquele faixa branca que não desistiu, que mesmo com todas as dificuldades soube ressignificar a dor e o sofrimento em aprendizado, e assim continua, além de aprender, também a ensinar. A longo prazo é o mestre, o nosso exemplo, nosso espelho, que além de não desistir de si, não desiste dos seus alunos. Está sempre a postos para auxiliá-los e auxiliá-los a conquistar os seus objetivos, cada um com sua especial prontidão. E assim chegam os campeonatos de kata. São preparações, treinos e simulações com a finalidade de aprimoramento. Somos karatecas. Devemos nos preparar para as batalhas da vida, dar um norte para a concentração e assim buscar pelos resultados, seja nas batalhas, nos enfrentamentos na vida. Abre aspas. O que você foi ensinado ouvindo as palavras dos outros vai esquecer muito rapidamente. O que você aprendeu com todo o seu corpo você vai lembrar pelo resto de sua vida. Fecha aspas. Sensei Funakoshi. Por uma apresentação realizada no início do século XX, o Sensei Funakoshi teve a propagação do karatê a nível mundial e criou um legado como resultado. É a história do karatê. Então, na fala dele, começando aqui o comentário, o que você foi ensinado ouvindo as palavras dos outros vai esquecer muito rapidamente. Mas o que você aprendeu com todo o seu corpo, você vai lembrar pelo resto de sua vida. Quer dizer o que aqui? A prática. E não adianta eu ter conhecimento e não praticar. Se eu não pratico, eu vou esquecer. É a linha de raciocínio aqui do sensei e da qual eu concordo. Se eu começo a praticar, eu começo a ser uma pessoa melhor. E então ser um bom praticante, ver os resultados de maneira mais constante na minha vida. É essa maneira aí como fala do resultado, né? E bem trazido Isaac Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. São ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Interessante também. Ação e reação. Isso é maneira material, né? Que ela acontece no mesmo ou
durante a sua execução. Já a ação e reação mental, espiritual, intelectual já acontece de uma outra velocidade. Aí depende muito da pessoa, do foco que ela tem, da concentração que ela está tendo, do comportamento dela, do caráter, da moral. Os resultados, então, que se aprendem a curto, médio e longo prazo, como ele fala. Curto prazo, progressão das movimentações. A curto prazo, a vontade em querer continuar crescendo. Isso é um resultado. Se manter perseverante, isso é um resultado. Todo dia levantar, hoje de novo, hoje de novo. Ter essa constância na vida. A médio prazo é aquele resultado, aquele objetivo. É a médio prazo. É um objetivo do karateca faixa branca chegar na faixa preta. O objetivo dele é um resultado a médio prazo. Aí, conforme a caminhada dele, se ele se mantiver na caminhada, chega a médio prazo. Alguns acabam temporariamente se desviando do caminho, depois retornam, e aí, ao invés de ser um médio prazo, chega a longo prazo, mas atinge o objetivo, atinge o resultado. E o longo prazo mesmo é ser o mestre, o sensei na aula. Estar lá preocupado com esforçar-se para a formação do caráter, não só dele, como dos seus alunos. Cada vez mais aprimorando. Naquele momento presente, se aprimorando o tempo todo, percebendo o que está falando, pensando antes de falar. Quando transmitia a mensagem, os alunos já começam a captar isso nessa movimentação, percebendo a maneira como se deslocam dentro das movimentações, percebendo a maneira como olham para o seu oponente ou como olham para frente quando estão executando um movimento. É importantíssimo ver esse resultado, porque é desse resultado que se colhem, então, informações, dados, e que podem ser utilizados de maneira automática num movimento de aprimoramento constante, num movimento de crescimento constante. Isso é importante, tanto para corpo, como para mente, como para espírito. Tanto para o mental, como para o intelectual, como para o espiritual. E isso é extremamente importante, essa observação dos resultados. Ver por onde está caminhando, e se está caminhando no lugar certo, que resultado que está observando, se pode caminhar sem sapato no lugar, ou se há espinhos. Se há espinhos, não posso tirar então o sapato. Mas e se eu não olhar para baixo, eu também não vou ver se tem ou não espinho. Então são tudo causa e efeito. Né? Tem que observar para onde eu vou pisar, o que eu vou fazer, aonde eu estou entrando. Vale a pena? Será que vale a pena eu deixar essa educação que eu recebi dos meus pais, na escola? Será que vale a pena eu deixar tudo isso de lado e fazer um movimento para ir para um outro lugar, para um outro caminho? Será? Qual vai ser o resultado? Será que eu quero experimentar esse resultado? Sendo que exemplos existem aos montes e ainda assim, será que eu quero experimentar? Então são perguntas que devem ser feitas para que tenha-se certeza de que o resultado a ser conquistado, atingido, seja o melhor possível. O melhor no sentido do aprendizado. É aí que se exercita o intelecto. É aí que se vivesse, então, assim, então quer dizer que pela minha observação, se eu for por aquele caminho ali, é sujeito eu não conseguir chegar nem a 10% do caminho dele sem que algo aconteça comigo. Algo que não é bom. E se eu for por aqui, eu ainda ando por um caminho que, ainda que tenha suas intempéries, eu tenho a guarnição. Eu posso continuar caminhando com certeza, com fé de que o meu objetivo vem ser atingido, eu mantendo esse foco, mantendo disciplina, constância,
as coisas são boas, serão boas e o resultado é atingido. E é isso, acho que o resultado é tudo o produto final da minha ação. É o produto final da minha ação. Aonde eu estiver, seja dentro do tatame, seja num shopping com a minha esposa, conversando, aonde eu estiver, seja no cinema, tudo tem um resultado, que acontece de maneira constante. O que eu falo acontece o que eu falo, no meu sentido. Falo para frente e acontece no meu sentido. Falo Isaac Newton em sentidos opostos. Então é isso, eu tenho que procurar então, ter bons resultados. Bons resultados. Então, praticar o bem. E se eu não for assim acometido por uma situação que dá início, o início seja na minha direção inicialmente e que não seja boa, eu procurar praticar o ensino famoso, o ensino antigo, mas que é tão presente, que é a palavra. Se me baterem numa face, eu oferecerei a outra face. Então eu ofereço o bem como forma de outra face, para buscar então o melhor resultado. E é isso. Esse é o comentário desse degrau, já chegando quase no topo, né? Demonstrando assim que esses resultados ao longo da caminhada de um karateca, eles vão se compondo, vão crescendo, porque passo da faixa branca para cinza, para amarela, para laranja, para verde e assim sucessivamente. Esses resultados vão se compondo e crescendo e mostrando assim também que esses resultados são pilares basilares da vida da pessoa. Então, não necessariamente eu preciso fazer o karatê para aprender tudo isso, mas o karatê na prática facilita muito para as pessoas. E é isso que eu estou trazendo aqui. Um grande abraço. Fique conosco.